Ezequiel, capítulo 36. Eu gostaria de falar um pouco sobre o cenário dessa passagem e, depois, vamos ler. Se olharem aqui, 3.500 anos atrás, quando Moisés estava liderando os israelitas para essa terra, eles receberam a lei no Monte Sinai, e então eles continuaram. Eles continuaram e passaram num lugar chamado Elat. E então, quando chegaram aqui, eles enviaram espiões para a terra de Canaã. Os espiões foram enviados para espionarem a terra. Quando os espiões voltaram, eles carregavam com eles um cacho de uvas gigante que era tão grande que 2 pessoas tinham que carregar entre eles suspenso em um bastão. Isso demonstra que essa terra, que é referida como a terra que mana leite e mel, essa terra prometida de Canaã, era extremamente fértil e muito boa para a agricultura. Era um lugar realmente bom para viver. Mas, como vimos da última vez, em 70 d.C., Israel foi destruída. E depois disso, a terra ficou completamente desolada. A razão disso é que depois de 70 DC, a chuva parou de cair nessa terra. E é assim até hoje. Se forem para Israel agora, vocês verão que chove algumas vezes durante o inverno, mas o resto do ano não chove. Nem no verão, nem no outono. Simplesmente não chove. Então, durante os últimos 1900 anos, a terra se transformou num completo deserto. Quando os israelitas entraram na terra de Canaã, ela era muito fértil, transbordando com leite e mel. E ela permaneceu assim enquanto eles viviam lá. Mas depois que partiram, ela se tornou desolada. Mas agora, os israelitas começaram a retornar para sua terra mais uma vez, e a terra está se tornando completamente fértil novamente. Não acham estranho? Enquanto os israelitas viviam lá, a terra era fértil. Quando partiram, ela ficou desolada. E agora que estão voltando, ela se tornou fértil novamente. Quem está fazendo isso acontecer? Vamos ler o capítulo 36, começando com o versículo 1. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso profetize e diga: Assim diz o soberano, o Senhor. Eles devastaram. Aqui eles se refere aos gentios. E perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Então, isso significa que a terra de Israel ficou completamente devastada e se tornou o objeto de piada, objeto de calúnia e de zombaria. Vamos pular para o versículo 7. Versículo 7. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor. Juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Agora que Israel começa a se recuperar, as nações que estão em volta dela ficarão envergonhadas e constrangidas. Versículo 8. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês favoravelmente. Vocês serão arados e semeados. Então, olhem o que diz aqui. Apesar de parecer estranho, a terra de Israel, que esteve completamente desolada, agora está se tornando extremamente fértil. Eu vou continuar a explicar tudo isso hoje, mas, se não acreditam no que estou dizendo, podem sempre visitar Israel e ver com os próprios olhos. Se quiserem ver com os próprios olhos, visitem Israel, mas levem uma Bíblia com vocês. Com a Bíblia em mãos, olhem nos campos de Israel vocês mesmos. Na Europa, vocês encontrarão pessoas na Espanha comendo tangerinas de Israel. As tangerinas israelenses são vermelhas e muito gostosas, e há campos cheios de oliveiras em Israel. A terra se tornou extremamente fértil. Os israelenses plantaram vegetais e trigo. Seu sistema de agricultura é muito impressionante. Eu vi com meus próprios olhos. Estou falando disso como experiência própria. Mas, antes, a terra de Israel era completamente desolada. Era um completo deserto. Mas agora que os israelitas voltaram à sua terra, ela está sendo restaurada. Agora, versículo 34. A terra arrasada será cultivada. Não permanecerá arrasada
à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão: esta terra, que estava arrasada, tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Vamos pensar sobre o que isso significa. Esse livro de Ezequiel foi escrito 2550 anos atrás. Ele foi escrito no mesmo período que o do profeta Jeremias. Nesse versículo, diz que a terra de Israel estava arrasada. Diz que essa terra que estava arrasada será cultivada e se tornará como o jardim do Éden. Ela se tornaria como o jardim do Éden. É como está agora. Vocês verão isso se forem e olharem. Grandes quantidades de árvores foram plantadas em montes. Os campos estão cheios de plantações. Pomares de laranjeiras foram plantadas, e sua fragrância pode ser sentida de longe e amplamente. Está se tornando uma terra extremamente bonita. Próximo ao Mar da Galileia, se viajarem para o norte do Mar Morto, chega-se no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um lago de água doce. Não é salgada, é água doce. A água do Mar da Galileia fornece água doce para irrigar o país inteiro. Se forem mais ao norte do Mar da Galileia, chegarão no Monte Hermon. O Monte Hermon também aparece na Bíblia. Esse monte está a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar. Eu fui lá em abril e subi até o topo da montanha. Quando chegamos cerca de 1/3 do caminho da montanha, chegamos na linha da neve e tudo estava coberto de neve. Isso foi em abril. Dali para frente, a montanha estava sempre coberta de neve. Além do monte, do lado oeste, está o Líbano. Ao norte está a Síria. Há uma presença militar lá, e as pessoas também vão esquiar lá. Enquanto descíamos a montanha, cruzamos com uma grande cachoeira. Havia carros estacionados lá e pessoas andando. Então a seguimos. Descobrimos que a neve havia derretido e criado uma grande cachoeira. É uma vista incrível. Então, olhem aqui. Essa água flui até o Mar da Galileia. Eu não pude visitar o local porque eles não permitem a entrada do público geral. Mas eu li em um livro que eles já instalaram um enorme tubo de conexão no alto da montanha. É um tubo tão grande que um caminhão poderia entrar e sair dele, e a água da neve derretida pode ser canalizada através do tubo para um sistema de tubos e chuveiros automáticos que irrigam o país inteiro. Então, mesmo agora, mesmo se não chover o ano todo, eles só precisam ligar o interruptor e todos os campos serão regados. A água jorra para cima e cai no solo. Vamos pensar sobre isso. Essa região ficou seca por 1900 anos. O sol brilhou nessa terra e havia provido nitrogênio nesse solo. Então, não havia necessidade de fertilizantes. Apenas precisava de água. Então, as atividades agrícolas floresceram. Enquanto dirigíamos pelos campos de lá, eu vi uma terra inteira coberta com nuvens de gotículas de água criada por um spray dos chuveiros automáticos. Olhem o que diz aqui, no versículo 35. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Olhem o que diz aqui. Não pensem sobre isso apenas vagamente. Essas palavras, que foram registradas 2.500 anos atrás, estão sendo cumpridas hoje, precisamente como elas foram escritas. Vamos pensar nisso dessa maneira. Nietzsche diz que Deus está morto, não existe. Mas, se esse fosse o caso, será que os eventos estariam acontecendo precisamente como diz nessas palavras da Bíblia? O que vocês acham? É porque as palavras da Bíblia estão vivas e Deus que falou essas palavras também está vivo, e que os eventos estão acontecendo exatamente como escritos aqui, não é? Não é verdade? Deus não está vivo? As palavras da Bíblia estão vivas, não estão? O fato dessas palavras se realizarem milhares de anos depois de serem escritas não prova isso? Se olharem aqui, no versículo 36 diz: então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado.
Eu, o Senhor, falei e o farei. Por favor, repitam comigo. Eu, o Senhor, falei e o farei. Olhem para isso. Diz, eu, o Senhor, porque Deus falou. E ele disse que fará, porque ele disse e o farei. Agora está sendo tudo cumprido. Pensem sobre isso. Deus está vivo ou não? Essa é a questão aqui. As palavras da Bíblia são verdade ou não? É isso que eu quero dizer. Se fosse ver todas as passagens relacionadas a essa questão e se explicasse tudo para vocês, eu teria que falar por muito tempo. Mas, mesmo pelo que lemos até agora, podemos ver que a Bíblia é definitivamente verdade. E Deus que falou essas palavras é o Deus vivo. Deus criou esse mundo cientificamente e através de suas palavras. Em outras palavras, Ele criou tudo de acordo com as leis. Deus está controlando a história da humanidade de acordo com sua palavra. Isso é muito claro, não é? E um dia vocês terão que encontrar com Deus. Lemos isso no sermão anterior, mas em Apocalipse, capítulo 21 diz: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Esse é o local onde Deus vive com o homem. Essa é uma referência ao eterno mundo de amor. Algum dia, todos os indivíduos devem encontrar com Deus, e quando encontrarem com Ele, será uma questão de julgamento ou vida eterna para vocês. Será um ou outro, quer gostem ou não. Mesmo que não gostem, vocês deverão ficar diante de Deus e serão julgados se não tiverem experienciado a salvação de seu espírito. Mas, se seu espírito é nascido de novo, você encontrará Deus com tremenda alegria e um coração feliz e grato. Esse é o propósito do homem nascer e viver nesse mundo. Não vivemos apenas para viver e morrer, e esse é o fim. A vida não é fútil assim.